Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Canal Desmentindo aqui de volta para você. Hoje para mostrar que o MBL também mente, mas vamos colocar aqui, dar um crédito, vamos começar dando um crédito. O MBL, ele tem um mérito, né? Ele tem um mérito aqui nesse canal, nesse vídeo deles, de ter imposto o vídeo do Bolsonaro, se não todo, pelo menos não cortaram, não deram aquele corte criminoso do Nando Moura, para você ver o nível de manipulação do Nando Moura. Mas vamos ver o MBL aqui. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra, permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos. E a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma... Vocês viram o inscrever-se deles ali, né? O Renan é muito engraçado. Eu choro de rir com o Renan. Olha como eu tô rindo. Eu tô achando muita graça do Renan Santos. Do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram então descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância. Que deveria... Eu queria dar um pause aqui, Renan, só pra lembrar do vídeo que a gente passou na semana aqui. Você lembra qual vídeo era? Qual? Lógico, vamos lá. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira? Eu acho cômico. Ele agora... Tô indignado. Essas injustiças que acontecem aí, né? Com o Lula liberaram e descondenaram ele. Sério, Bolsonaro, você tá indignado com isso? É engraçado, né? Que eles falam como se esse vídeo aí do Bolsonaro fosse uma prova, assim, irrefutável de que o Bolsonaro colocou o Nunes Marques lá, né? O Cássio Nunes Marques, para soltar o Lula. Presta atenção no que o Bolsonaro disse. Se tiver que votar para soltar o Lula, porque nem tudo que se acusa uma pessoa, ainda que seja o Lula, é verdadeiro. Se você tem 2 neurônios, você sabe que o Bolsonaro está dizendo que o Nunes Marques vai cumprir a lei, seja ela qual for. E se cumprir a lei fosse soltar o Lula? Sim, né? Eu sei que naquele momento existia uma série de provas que condenavam o Lula sem margem de erro. Ainda assim, o Bolsonaro fala que ele não botou o Nunes Marques para servir o interesse dele, botou o Nunes Marques para seguir a lei. É só você prestar atenção no que ele está dizendo. Se tiver que votar para soltar o Lula, se tiver, por que ele teria? Essa é a interrogação aqui. Ele teria por força de lei, acima de tudo. E não porque o Nunes Marques está obedecendo o comando dele. É bem nítido isso, mas vamos continuar. São merda, né? São verme. Vamos lá. Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Propaganda. Continuava inelegível porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram então descondená-lo. Correção, não existe terceira instância, tá, pessoal? Existe primeira instância, segunda instância, aí você vai para instâncias superiores, mas você não chama as instâncias superiores de terceira instância. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância. Que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Então, 2 casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro. Qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram uma medida preventiva,
tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos, para que ele então nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso, perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como por exemplo, o deputado Francisquini, lá do Paraná. Nós vamos ficar por aí. E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não. Ou seja, o que o Bolsonaro está propondo nesse momento é uma mudança na lei da ficha limpa. A lei ia continuar existindo. Mas a questão da inelegibilidade ia ficar por 2 anos. Eu não concordo com essa mudança, tá? Mas daí a dizer que isso vai destruir, que ele quer destruir a lei da ficha limpa, já é demais. Não, uma pessoa aqui no Brasil, você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado, estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade, aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Bom dia a todos, até a próxima. Palmas pro Bolsonaro. Esse cara, assim, ó, é muito cara de pau. Ele manda essa e os caras dele vão aceitar mesmo. E é isso aí, vamos lá. No final, há uma novidade nesse discurso, né? Volta pro frame final, esse aí. Aí, não troca o frame. Olha a cara de safado dele. Mas ele acabou, ele se despediu, um sorriso pra câmera, se despediu. Não é um cara de safado, é o Renan que tá. Ele me dando risada. Acho que eu mandei bem, tá ok? Falei mesmo, tá ok? Pra você apoiar aí, tá ok? Brasil é nosso, tá ok? Ele tá rindo, cara. Ele tá rindo, assim, porque, porra, é a primeira vez, assim, ele terminou entregando, sacou? Ele entregou, gente, é pra me ajudar. Ele dá toda uma volta, na volta é super contraditório, porque... Mas é pra ajudar ele, a base diz que é pra ajudar ele, a base dele diz que é pra ajudar ele, a base dele diz que a pauta mais importante deles é reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, seja como for, porque eles acreditam que o Bolsonaro vai resolver todos os nossos problemas, principalmente com a STF. Então, a ideia, ele não está escondendo que é para beneficiar ele. Isso não está sendo escondido, não é uma coisa que ele está fazendo, os seus otários, não. Ele fala abertamente que é para beneficiar ele e que através desse benefício a ele vamos atingir benefício a outras pessoas. Ele participou e assim, ele comemorou o livramento do Lula e a possibilidade do Lula participar das eleições de 2022. Ele comemorou, Aí é que tá, vamos lá, o Bolsonaro comemorou a soltura do Lula, né? Aí você vem aqui, Bolsonaro comemorou a soltura de Lula. Diz Moro. Aí aqui, Moro diz que Bolsonaro comemorou a soltura de Lula. Aí Poder 360, Bolsonaro nega ter comemorado a saída de Lula. Bolsonaro comemorou, diz Moro. Então a fonte do MBL é o Moro. É complicado, né? Ele participou, não só ele como filho. E ele agiu, a gente já citou várias vezes como ele agiu nos bastidores e fora dos bastidores, de maneira muito clara como presidente da República para permitir que isso acontecesse. Que maneira muito clara? Qual foi a maneira muito clara? Mostra pra gente aí. Porque até agora vocês não apresentaram nenhuma prova concreta, é só mentira. Ele fez tudo isso e agora... Não, essa lei da ficha limpa eu até votei a favor, mas agora eu sou contra, porque ela é usada pra perseguir a direita. Entendo, assim, ó, lógica do Bolsonaro pra basicamente bater sua carteira. Elemento 1. Há um inimigo. O inimigo é o sistema que gosta da esquerda. Tá? E isso tá certo, o STF tá junto da esquerda. É só você reparar como é que eles estão em sintonia. Até a Janja soltou e deixou escapar uma vez sobre isso. 2. Há um problema a se resolver. A inelegibilidade dele. Acabei de falar, a inelegibilidade do Bolsonaro é um problema posto por ele e pela militância dele. As pessoas que militam em favor do Bolsonaro falam que ele tem que voltar, que a solução para o Brasil é o Bolsonaro ser elegível de novo. E não só isso, eles estão cobrando o tempo todo que os deputados
da base bolsonarista se dedique então somente a isso. 3. Ele tem que pintar que isso é um problema coletivo, tá? Então este problema, na verdade, é para atacar a direita como um todo e beneficiar os inimigos dele. Na lógica do Bolsonaro está certo. A base do Bolsonaro fala que não há direita sem Bolsonaro. Então, se há um ataque ao Bolsonaro, é um ataque à direita, seguindo essa lógica. Não é uma coisa que ele fala para enganar o povo, é uma coisa que ele pensa e que quem está aguerrido com o Bolsonaro pensa também. Ele não está dizendo isso para enganar você. E 4, isso na verdade serve para beneficiar Bolsonaro. Se vocês dão uma olhada no vídeo, os 4 elementos que eu acabei de citar estão presentes no discurso do Bolsonaro. Porque tudo o que o Bolsonaro faz é sobre isso. Quando o Bolsonaro ficava, precisamos eleger senadores para o impeachment, no fundo precisamos mudar a relação de forças para me ajudar, tá? Precisa mudar, mas precisa mudar a relação de forças no Senado para botar um freio no STF. Que outra solução você vê para botar um freio no STF? A lava-toga? Você está zoando com a minha cara. Caneta tem força, assim, vamos mudar esse Brasil aí. O que eles estavam dizendo? Vá pra frente do quartel, tá? Que eu vou agir. Que eu preciso ter um meio de agir aqui, né? Bolsonaro não mandou ninguém para frente do quartel. Eu acho que ele demorou muito para mandar as pessoas embora. Ele falou, acho que uma vez ou duas para o pessoal sair da frente do quartel só. Ele não foi mais enfático. Mas ele não mandou essas pessoas. O Lula perdeu a eleição, o vagabundo correu para frente do quartel. Eu vi, eu estava aqui, né, assistindo televisão em casa. Eu não vi o Bolsonaro mandando pessoas irem para frente do quartel. Você viu? Mostra aí. Vai que eu tente um golpe. Ele sempre tenta uma agenda oculta, pintando que é pra ajudar a direita contra o inimigo dele, que sempre é o Xandão, o sistema e tal. E, no fundo, é sempre pra beneficiar. A gente sabe, vou usar você para meu benefício próprio. Aqui é o seguinte, tá? Não é que eu sou mó fã da lei da ficha limpa, mas a lei da ficha limpa, isso vocês precisam entender, ela ainda é um avanço. Ela é um avanço. Ela é um avanço. O problema é que é um avanço dentro de um país, né, que possui um arcabouço institucional que é doentio. Então, o Bolsonaro querer acabar com a lei da ficha limpa é um meio de beneficiar ele e, de maneira colateral, beneficiar o Centrão. Ele não quer acabar com a lei da ficha limpa. Ele acabou de mostrar que ele quer reduzir a pena de inelegibilidade para ele voltar. E eu não duvido nada que o Bolsonaro ainda dê uma reviravolta depois, que ele fique elegível, caso aconteça, o STF já disse que não, mas que ele fique elegível, e aí, depois que ele ficar elegível, a lei da ficha limpa voltaria a ter 8 anos de inelegibilidade. Acho que ele seria capaz de fazer alguma coisa do tipo 2 anos, Bolsonaro fica elegível, volta a ter 8 anos. Eu não duvido que esse movimento aconteça. Lembre-se uma coisa, o Bolsonaro fala, não consigo governar, quer saber, dá essas emendas aí todas pro Centrão. Eis que ele transforma o orçamento secreto em algo muito maior, e hoje o legislativo, o Centrão... Ele não transformou em algo muito maior. A imprensa que foi para cima do Bolsonaro nessa questão do orçamento secreto, porque era o Bolsonaro. Foi isso. Tanto que o Lula, você vê que as emendas do Lula são maiores, são mais obscenas, e isso não está sendo dito. Não manda. Então, o Bolsonaro, cara, como ele é um sujeito muito fraco, muito burro, ele é um sujeito muito limitado, ele é intelectualmente limitado, e ele é do ponto de vista da força moral dele, um cara com poucas convicções, um cara fraco, ele sempre vai ceder para o elemento mais forte que está próximo dele. Então, como o Centrão está próximo dele, basta ver que ele está instalado dentro do PL, ele joga a favor do Centrão. Teve um Valdemar fala, Bolsonaro, ó, se a gente mexe aí na ficha limpa, ajuda não só você, mas todos os nossos colegas, né? Parece que temos um bom caminho, tá ok? Aí é isso. Ele acha assim que o povo vai decidir, não, Bolsonaro, não é assim que funciona o Brasil. Porque dado que o Bolsonaro tem preguiça de entender como funciona o Brasil, deixa eu te explicar, Bolsonaro. A gente já tem aqui no Brasil todos os incentivos para um político ser corrupto. E dado que nada acontece com ele, os incentivos estão postos na mesa. O sistema político brasileiro, tá, e a administração pública brasileira é corrupção. Puro, total e completa. Ponto.
Não adianta ficar fingindo, é isso. Então você basicamente fazer liberou geral pro Centrão, através do fim da lei da ficha limpa, você está beneficiando antes de tudo o Centrão. Só que o bolsonarista típico, que é um sujeito débil, ele vai ficar lá, não, olha só, acho que o capitão tem um plano, vamos acabar com a lei da ficha limpa, que é coisa de comunista. Então a direita tá indo para isso. Não, as pessoas não são tão tapadas assim. E quando você vê os bolsonaristas argumentando, por mais que eu bata de frente com eles, muitos deles, eu não é desse jeito, tá? Não é desse jeito. Entendeu? Essa é a direita brasileira. E o MBL é a grande exceção de iluminados que tá pairando acima de tudo isso. E aí, todos, tá? Porque eu preciso lembrar pra vocês, tá? Toda a direita brasileira é composta por picaretas, salvo raríssimas exceções. Então o MBL é de direita que você diz, né? Então o MBL é um bando de picareta também. Obrigado por avisar. A direita brasileira, na prática, é uma picaretolândia. É todo mundo picareta. Se não é picareta ladrão, é picareta mentiroso, enganador, fingidor. Então... E qual dos dois grupos está o MBL? Eles estão, né, na ânsia de ficar ocupando esses espaços de poder, te levando a erros sem parar. Então tentem imaginar, tá? Uma máquina do tempo, você está de volta há 10 anos atrás, a Avenida Paulista, falando que você não tem bandido de estimação, apoiando a Lava Jato e lutando contra o PT e lutando contra os corruptos. Vocês lembram disso? Um dia aconteceu isso. O Riso, né... Faz tempo já, pô, 10 anos. 10 anos, Riso. 10 anos que nós fizemos as maiores manifestações da história. Aí se eles olhassem, a gente aparecesse lá com essa máquina do tempo e a gente trouxesse junto um portal, plum, e as pessoas pudessem ver este vídeo do Bolsonaro agora. Ó, vocês elegeram esse cara presidente e agora ele tá pedindo pra acabar com a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa, ela é um instrumento da esquerda. As pessoas, quê? What? Não, nem fudendo. Não, imagina que a gente vai apoiar aí. Não é assim. Ele não disse que o diabo mora nos detalhes, né? Se você pegar essa fala do Renan, parece que o Bolsonaro está tratando a lei da ficha limpa como algo que sempre foi usado pela esquerda, né? E o Bolsonaro está dizendo aqui que a lei da ficha limpa foi pervertida pela esquerda. Eu não concordo com essa visão do Bolsonaro, porque eu acho que a esquerda não perverte a lei da ficha limpa. A esquerda está pervertendo tudo, a STF está pervertendo tudo, não é só... Então você tirar a lei da ficha limpa ali, alterar e tal, não vai impedir que o STF mantenha o Bolsonaro inelegível. Eles vão achar outros meios, outros caminhos, porque o STF não está fazendo isso pela lei, ele está fazendo isso pela vontade dele. Mas assim, esse ponto do Renan aqui é importante destacar. O Bolsonaro não está tratando como se a lei da ficha limpa fosse algo desde a sua criação um instrumento comunista. Não é isso que o Bolsonaro falou e é essa a ideia que o Renan está tentando te passar. O Bolsonaro está querendo te dizer que a lei da ficha limpa foi pervertida e que do jeito que ela está sendo usada é melhor a gente tirar ela da mão do STF. É como se você estivesse desarmando o STF. Eu acho que esse desarme não vai acontecer, por mais que a gente acabe com a lei da ficha limpa mesmo, por mais que a gente revogue, como o Bolsonaro diz no final do vídeo. Eu acho que esse desarme não ocorre. Mas é essa a ideia que o Bolsonaro está tentando te passar. Não é a ideia de que ela sempre foi uma arma, de que ela se tornou uma arma. É isso. Essas pessoas naquela época mal saberiam que provavelmente elas próprias vão achar isso que o Bolsonaro falou lindo. O Bolsonaro provou que a classe média brasileira, que saiu às ruas lutando por um Brasil mais probo, e que a esquerda apontava e falava, mentira, vocês são hipócritas, vocês são canalhas. Eles provaram o ponto da esquerda. A esquerda dizia assim, ó, essa galera que tá aí na rua é a favor da corrupção, sim. As pessoas, não somos não. São. Aquelas pessoas tinham bandido de estimação, aquelas pessoas estavam loucas pra ter um Lula pra chamar de seu. Aquelas pessoas agora têm, é o Bolsonaro, então elas podem ter o seu próprio Lula, apontar, é isso aí. Renan acabou de dizer pra você que a esquerda estava certa, tá? Não se esqueça disso. O Renan acabou de dizer pra você que a esquerda estava certa. As pessoas se tornaram isso, né? Não tem muito que a gente pode fazer. Assim, não dá. As pessoas querem aquilo. O que o MBL fez à época com a lei da ficha limpa, eu vou te dar o seguinte exemplo. MBL ingressa com a ação no TSE para que Lula seja declarado inelegível desde já. Foi isso que nós fizemos em 2018. Vocês sabem que o Lula se tornou inelegível com uma ação do MBL.
A ação que tornou Lula inelegível nas eleições de 2018 foi uma ação protocolada pelo Movimento Brasil Livre, tá? Isso é pra vocês lembrarem, quando a gente teve o impeachment da Dilma, que a gente convocou as manifestações, quando a gente tocou o... Porque eu sei que tem muita gente que tá me assistindo que gosta da gente de agora. Pô, Detalhe, o Renan está mostrando que eles protocolaram a ação, ele não está mostrando o resultado da ação, ele não está mostrando que o Lula se tornou inelegível por conta dessa ação, ele está mostrando aqui uma tentativa. Se essa tentativa foi frutífera, ele não está mostrando. legal, gosto das lives, gosto do trabalho de vocês. Sim, entendo assim, 10 anos atrás, nesse caso aí 9 anos atrás, nós estávamos protagonizando esse enfrentamento com o PT ali, ó, usando inclusive a lei da ficha limpa, que impediu o Lula de concorrer. Então, sim, o Bolsonaro, a lei da ficha limpa já foi... Vamos lá. O que tornou Lula inelegível? TSE tornou Lula tá. Com base na lei da ficha limpa, mas aqui não fala de qual ação partiu isso. Vamos ver se a Veja fala. O TSE rejeitou a candidatura do Lula. Tá. Vamos até lá então. MBL tornou... Tá aqui. Preciso mostrar mais alguma coisa? usada para pegar petistas. Ela já foi usada para pegar petistas, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Você tá fingindo que não? Foi isso que rolou. Petistas, o Lula foi pego por essa. Então não vem falar. Você tá querendo se beneficiar e beneficiar seus colegas do Centrão. Aqui, ó, esse é o jogo, tá? Vamos... Quer ver? Tem um play aí? Vejam só. O voto do Barroso no TSE na época. Do Rio de Janeiro e julgar procedentes as impugnações apresentadas pela Procuradoria-Geral Eleitoral, pelo Partido Novo, por Kim Patroca Kataguiri, pela coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, por Wellington Corsino do Nascimento e por Marco Vinícius Pereira do Rio de Janeiro. Ou seja, até Bolsonaro apresentou a ficha limpa. Sim. Repare, foi o Kim, o mandato do Kim, enquanto deputado, tá? Não foi aquela ação do MBL aqui, não foi, olha aqui, ó. Rosa Weber extingue a ação do MBL, tá? Não foi, foi o mandato do Kim depois. Rapá. E aí, cara, assim, lembrando, o Lula ficou inelegível. O que mudou foi uma correlação de forças no próprio STF. Por que mudou a correlação de forças? Porque entrou um certo... Bom, não vou ficar me repetindo essa história velha, tá? Não quero ficar falando as mesmas coisas de Bolsonaro. Eu quero passar essa etapa Bolsonaro, tá? É lógico, assim, uma matéria do antagonista mostrou que o Bolsonaro fez esse acordo com o Centrão. Ele quer votar isso, e é do interesse do Centrão, então é possível que isso passe, sim. E aí é capaz de isso ser barrado por quem, senhor Rafa Almeida Rizzo? Pelo STF. De maneira ilegítima, porque o STF vai estar interferindo numa decisão estúpida, porém soberana, do Legislativo, que precisaria ser sancionado pelo Lula, mas que tem o beneplácito do Lula. E entendam uma coisa, tá? Se sai o fim da ficha limpa tocado na Câmara dos Deputados, depois no Senado, eu acho muito provável que o Lula não vete. Eu acho que o Lula
caneta, tá? Caneta e bota pra rodar. É bom lembrar que se o Lula vetar, o veto pode ser derrubado depois, tá? Não esqueçam disso. Tô falando assim, em bom português. Tem um vídeo, o Lula mesmo já deu a letra de que o Lula quer. O Lula acha que o Bolsonaro faz ele parecer razoável. O Lula quer enfrentar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já parte com uma carga de rejeição maior do que 50%. Então o jogo é lindo. O jogo tá aí. Vamos assistir. Olha que jogo bonito. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. Não vi. Eu odeio. É a mesma coisa que o Bolsonaro falou no início do vídeo. Se a palavra do Lula ali, se a justiça entender. Por que essa frase do Lula é algo que já está combinado com a justiça, que já está acertado? É se a justiça entender, e a justiça está tentando, está sinalizando que vai barrar de todas as formas, de todas as maneiras, qualquer possibilidade do Bolsonaro voltar à presidência. Os sinais que o STF está dando é de não permitir que o Bolsonaro seja presidente do Brasil de novo, sob nenhuma hipótese. Olha que bonito. É exatamente o que o Bolsonaro fez por ele. O bolsopetismo, quando a gente fala que ele é real, né? Porque as pessoas falam, como assim bolsopetismo, né? Vamos entender, isso é uma mentira, isso é uma falácia criada por esses caras do MBL. Ora, é muito verdade. O bolsopetismo é real porque ele parte do princípio de que metade do Brasil é controlado por um velho que utiliza seu carisma e uma estrutura política ao redor dele para ficar se perpetuando como força dominante. E o outro faz o mesmo com outro velho que também tem. Então você tem um velho que pega os votos do Nordeste, votos dos pobres e das mulheres, e outro que pega o voto dos homens, do Sul, Sudeste e das pessoas de classe média. E aí, esses dois velhos ficam se enfrentando. E pra eles é bom. Tudo que o Bolsonaro quer é se manter como liderança única e impedir que outra liderança surja na direita. E tudo que o Lula quer é a mesma coisa na esquerda. E pra um enfrentar o outro é ótimo. Em 2022, o Bolsonaro concorria pra reeleição e perdeu, porque fez uma gestão ruim. E o que tá acontecendo agora? Só que ele achava que ia ganhar. Só pra deixar claro. Achava que ia ganhar. Agora, o Lula quer concorrer em 26 para a reeleição após fazer um governo ruim. Muito possivelmente o Bolsonaro ganha dele. É só importante a gente lembrar que o Bolsonaro teve uma pandemia no meio e a economia piorou muito com a pandemia, inclusive por causa de medidas que o Bolsonaro combateu e que eu seria muito pior, como lockdown e os caralho. E o Lula está sendo uma pandemia por si só, né? O Lula é a pandemia. É bem diferente nesse sentido. Tanto que o Bolsonaro entregou um governo com superávit, o Lula entregou um governo com déficit. O Bolsonaro vai lá e creu nele. E aí nós cairíamos num governo de um débil mental. Após viver um governo de um débil mental, sucedeu o governo de outro débil mental. E aí, cara, né? É desgraça. É desgraça, né? É uma desgraça. É foda, tá? Eu vou pedir outra coisa, tá? Veja só a declaração recente, tava aquele Space Liberdade mostrando o Bolsonaro, né, falando sobre os Estados Unidos. E o Bolsonaro, em resumo, tá falando aí em botar uma base americana na Tríplice Fronteira. Aí você, quê? Como é que um patriota, um patriota, bem entre aspas, fala, não, se eu for, ele fala o seguinte, tá, vou tirar o Brasil dos BRICS, eu vou colocar o Brasil aí com um parceiro dos Estados Unidos, vou botar uma base americana ali na Tríplice Fronteira. Como é que é? Você vai violar o território nacional, dando autoridade a uma outra nação, a ter uma base militar no seu próprio território? Você é uma putinha, Bolsonaro. Você é uma cadela do Trump. Aqui, ó. Bolsonaro disse que vai permitir base militar dos Estados Unidos na Tríplice Fronteira e sair dos BRICS caso volte a governar. Entendi. Primeiro que eu acho que o BRICS não devia nem existir sob hipótese alguma. Segundo que sobre base na fronteira, realmente eu não vejo grande vantagem em ter base americana em Tríplice Fronteira. Não vejo porquê disso. E realmente eu não acho uma ideia razoável.
Isso aí é um militar brasileiro, tá? E é importante que vocês saibam, ele é um militar brasileiro. Vocês precisam entender quem são os militares brasileiros. Uma das raças mais filha da puta que existe são os militares brasileiros. Tá aí, Bolsonaro, né? Bota aí a base do Trump. Pede pro Trump te comer já, cara. Pede logo, fala assim, ô Trump, me come aí, pô, você é sensual, tá ok? Você é pênis do Trump. Que é isso? Um cara botou Bolsonaro rebola bem lentinho para qualquer cria que aparece na política, é verdade. Cara, o Bolsonaro tá sempre rebolando lentinho para qualquer força política que aparente cuidar dele. Então, se, por exemplo, o Trump fala, Bolsonaro, eu gosto de você, vou cuidar de você. Ele, eu tô rebolando aqui, ó. Jesus, esse é o nível da MBL, né? Enfim, é isso, pessoal. Até a próxima. A gente já viu aí que o MBL também mente e mente bastante. Valeu, tamo junto.